Manifestantes que ocupam as frentes dos quartéis há mais de 40 dias anunciam um último ato para este domingo e segunda-feira. A atitude é motivada pela aparente falta de resposta das Forças Armadas. Vídeos com convocação de lideranças estão sendo compartilhados em grupos de aplicativos de mensagens. Alguns vídeos também estão circulando nas redes sociais, como Twitter, Instagram e Facebook. Manifestantes falam em último sacrifício e tudo ou nada. A intenção é que todos os grupos se desloquem para Brasília e repitam o 7 de setembro. Nesta quinta-feira, além de emitir mais de 100 mandados de busca e apreensão contra participantes de manifestações, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também determinou o bloqueio de contas de dezenas de empresários e a quebra de sigilos bancários de suspeitos de financiarem os atos. Coronel Gerson Gomes abre esse nosso giro com análise, Coronel, sobre esse novo passo, essa nova decisão dos manifestantes. Queremos ouvi-lo, Coronel. Eu andei percorrendo as redes sociais e, de fato, há uma grande mobilização, mas me parece que há uma percepção de que o prazo para que o presidente Bolsonaro tome alguma providência com o respaldo das Forças Armadas, e é por isso que as manifestações são feitas com um pedido de socorro às Forças Armadas, esse prazo ele é exíguo e, como nós já temos falado aqui outras vezes, à luz da Constituição, o presidente da República tem poucas opções e já que ele obstinadamente, durante seus 4 anos, repetiu que agirá somente dentro das 4 linhas da Constituição, então as opções, o leque de oportunidades para que ele possa interpor algum pedido de impugnação e tomar uma providência para esse verdadeiro descalabro que nós observamos, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no TSE, a condução do próprio processo eleitoral, o avanço do senhor Alexandre de Moraes nessas medidas que faz sobre não somente apoiadores do presidente Bolsonaro, mas segundo ele, diante daqueles que ousam questionar o magnífico e fantástico e inexpugnável sistema eleitoral brasileiro. Eu também não vou falar nesse assunto, porque eu sei que esse assunto está vedado, não pode ser trazido à discussão, mas os manifestantes, eles demonstram nas redes sociais que eles não têm esse assunto como pacificado e continuam com a sua desconfiança e continuam com a sua percepção de que houve um processo eleitoral no que diz respeito à eleição, ou particularmente à eleição presidencial, um processo que foi eivado de irregularidades. Então, esses manifestantes, que agora estão sendo atacados pelo ministro Alexandre de Moraes, e que inicialmente caçou redes sociais, multou um caminhoneiro, multou um empresário, depois prendeu o empresário, prende um líder indígena, agora já prende inclusive deputados estaduais. Todo esse processo de escalada, ele parte do pressuposto de que o senhor Alexandre de Moraes está defendendo a democracia. Se não fosse trágico esse ambiente, nós poderíamos dizer que era surreal, que era algo kafkaniano, mas na realidade o que nós vivemos no Brasil é um estado de exceção perigosíssimo e que alguma coisa realmente precisa ser feito. E esses manifestantes estão ali no seu, talvez, último grito antes do término do prazo do presidente da República. Hoje você está aqui em São Paulo com a gente, né, Zé? Mas pelo visto, quando voltar a Brasília, começo da semana que vem, vai se deparar com esse cenário bem tenso, né? Esse último ato convocado agora pelos manifestantes para domingo e segunda-feira. Brasileiros, né? Brasileiros firmes. O direito à manifestação é garantido claramente pela Constituição. Garantido. Esta convocação, ela é espontânea demais. Eu fui algumas vezes na manifestação lá em frente ao quartel-general e fiquei, assim, impressionado com a capacidade deles de resistência e principalmente com a força que vem de fora. Pessoas ligam de todos os lugares, como eu posso ajudar? Né? O que eu posso mandar para aí? Alguns, olha, vou mandar para aí 2 bois para ajudar na alimentação. Outros cozinham, alguns médicos montaram até consultório lá para atender de graça, dentista, ou seja, uma mobilização nunca vista na história desse país. E uma mobilização espontânea. O que eu cobro todos os dias é a participação de líderes
onde estão os líderes brasileiros, com medo de perder mandato, com medo de serem mal interpretados, de chamados de golpistas, sei lá. O certo é que eles não estão liderando essas pessoas, esses brasileiros, esses patriotas que estão procurando uma saída. Vão para as portas das instituições militares, né? E em todo o país eu tenho notícia de que onde tem um tiro de guerra comandado por um subtenente lá no interior, tem gente indo lá. E a força do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a força das Forças Armadas está intacta. Há uma união. Não existe uma divisão nas Forças Armadas, aquela história de os coronéis contra os generais. Não tem isso, não. As Forças Armadas não funcionam como partido político, e sim como uma instituição séria que se reúne internamente, discute sim, e quando toma uma posição, marcha unida. A hierarquia está preservada e isto é muito importante. Isso é o ouro, é o capital mais importante das Forças Armadas. E estão sendo demandadas. Mas eu tenho que dizer aqui que as próprias Forças Armadas estão constrangidas com essa situação, porque eles não podem dar resposta. Sabe quando alguém te pede algo que você não pode dar e acha que ele tem o direito de pedir? É a situação. O que as Forças Armadas podem fazer? Absolutamente nada a não ser aceitar, né? Está aceitando, é um ambiente militar, poderia não aceitar, estão aceitando, né? Estão acolhendo até essas pessoas e protegendo, mas não pode dar uma resposta. As Forças Armadas não podem sair por aqui aí tomando a iniciativa de tomar o país. Essa é a realidade. E esse ato é muito importante, muito importante. Mesmo se não mudar, e pode mudar, mesmo se não mudar, joga nas costas do próximo governo esta responsabilidade e este grande alerta. Olha, existem pessoas te olhando, o povo está nas ruas, está te observando, e isso é importante, essa cobrança. Diga, Mota. As manifestações são ordeiras e pacíficas e, segundo a legislação vigente, elas podem ser feitas quantas vezes a população quiser. Não cabe a ninguém dizer aos manifestantes quando e como eles devem se manifestar. Existem 3 razões principais por trás dessas manifestações. A primeira é o repúdio à figura apresentada como eleita. A segunda razão são as medidas autoritárias contra a liberdade. A terceira razão é um assunto proibido, eu não posso falar nele aqui. Há muitas análises e diagnósticos diferentes sobre a situação atual do Brasil, mas pouca gente acredita que essas questões possam ser simplesmente varridas para baixo do tapete, porque existe nas ruas um sentimento de indignação, de revolta e de repúdio. Esse sentimento não é determinado por nenhum líder. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade de entender isso. Elas ficam buscando líder, elas ficam reclamando que não existe um líder, né? Acham que isso é um problema, porque se existisse um líder... Mas esse sentimento vem da população, vem do cidadão comum brasileiro. É um sentimento genuíno, ele é espontâneo e ele é muito forte. É algo que eu, na minha vida, nunca vi antes. E para mim, está absolutamente claro, é um fenômeno com o qual os políticos, a maioria dos políticos, não sabe lidar e que eles não conseguem interpretar.